Fala pessoal, belezura? Olha só, prazer estar aqui com vocês falando de um assunto muito importante, que é sobre contratação de vendedores, sobre processos de contratação. Você que é gestor comercial, empresário, provavelmente está com dificuldades em encontrar profissionais para atuar na área comercial. E hoje o meu objetivo aqui é trazer clareza e vocês conseguirem de forma fluida desenvolver um setor comercial com cultura forte e grandes resultados. Já aproveitando aqui, me apresentando, sou do Wilton Rodrigues, especialista em marketing e vendas. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever e não perder mais nada, tá bom? Então, pessoal, o que eu quero trazer aqui para vocês? Primeiro passo é sobre os principais erros de contratação que eu já cometi, que eu canso de ver outros empresários também errando nesse ponto. Pessoal, primeira coisa é achar que o mercado possui vendedores qualificados. Sinto muito te dizer, mas se você não virar uma escola de vendedores no seu ambiente, se você não investir em treinamento para os seus vendedores, dificilmente você vai encontrar um vendedor mais sênior, um vendedor ali de fato, um profissional na área de vendas. Você terá que desenvolver esse profissional. E para isso é interessante que você ache as características de soft skills, habilidades comportamentais desse vendedor para que você possa desenvolver apenas a capacidade técnicas, tá? Então, assim, outro ponto que eu já errei, outros empresários costumam errar, é não ter um descritivo de vaga. Quando você vai anunciar essa vaga, é muito importante você deixar ali claro o que a gente espera desse vendedor. Será que esse vendedor ele tem que ter equipamento? Será que ele tem que ter notebook, fone? Essa vaga ela é PJ, é CLT, ela é presencial, é home office? Então, pessoal, é muito importante que vocês deixem um descritivo de vaga bem descrito para que essa pessoa não perca tempo e você também não perca tempo investindo nela ali, porque com alguns detalhes no descritivo de vaga você já vai conseguir eliminar ele. Outro ponto é não divulgar a vaga. Essa é que é clássica, né? Então, não tem vendedor, não está chegando. Vocês verão aqui que um funil de vendas literalmente é um funil. Então, o que eu preciso fazer? Ter candidatos entrando, fluxos, pessoas interessadas. Então, dentro disso, eu vou explicar ali para vocês que existe N formas de você garantir que esses vendedores eles venham até você, tá bom? E aqui, pessoal, para finalizar os principais erros, é só contratar quando precisa desse vendedor. Putz, meu vendedor foi embora, vou perder meu vendedor. Agora que eu começo a divulgar minha vaga, a ter fluxo de pessoas entrando. Uma dica de gestor, de empresário, o que eu sugiro é sempre deixar a vaga aberta. Sempre, sempre deixar essa vaga aberta. Sempre, sempre. Vai deixando ali, vai entrando novas pessoas, o fluxo de pessoas, e com isso você pode achar, né, um vendedor bom, né, que às vezes você pode, né, flexibilizar ali uma entrada com ele, negociar. E muitas vezes o erro é você, no desespero, precisar bater a meta, precisar cobrir, né, às vezes a saída de um colaborador, aquele que vai sair de férias, desse vendedor, é você contratar ali de forma desesperada. E você fala assim, cara, quem nunca, né? Quem nunca falou assim, ó, vou contratar esse vendedor porque eu não tenho outra pessoa melhor que ele. Então, você deixar essa vaga sempre aberta vai te garantir que não aconteça isso, tá bom? E aí, comenta aí já o que você achou dessa aula. Agora, pessoal, vamos falar aqui, ó, do funil de vendas. Como você pode ver, é um funil literalmente bem parecido. Falei funil de vendas, né? Mas é um funil de contratação. É porque ele literalmente parece muito com funil de vendas. Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é desenhar essas etapas aqui até chegar na contratação. Eu trouxe aqui o funil que a gente usou por um bom tempo
né? A gente aperfeiçoou, ele está um pouquinho mais complexo, mas eu acredito, se você garantir que esse vendedor passou por todas essas etapas, aí de fato você está criando pessoas qualificadas. Então, pensa assim, você não contrata, você recruta esse vendedor. É muito louco falar isso, né? Você seleciona ele de fato. Então aqui, primeira coisa que você precisa ter ciência é divulgação, anúncios e headhunter. Essa questão da divulgação aqui, você pode usar a GUP e até a Solids, que ela tem integração com os principais portais de anúncios, InfoJobs, Cato, e aí essas plataformas ela vincula, ela tem integração com vários canais de contratação. Eu, particularmente, já testei anúncios, inclusive anúncios no Meta Ads e no YouTube. E deu bom, pessoal. Consegui vendedores bons. Né? Eles eram mais júnior, mas eu consegui bons vendedores. Depois eu desenvolvi, vendeu, bateu o recorde de vendas através de anúncios. Eu fui lá, coloquei a cara. Olha só, você que é vendedor, é você que está querendo transformar a sua vida, tal, tal, tem uma oportunidade. Se vocês quiserem, comenta aí que eu posso mostrar, talvez o anúncio ali que eu fiz para conseguir esses candidatos, esse volume de fluxo de interessados. E também tem um Headhunter, pessoal. Boa parte das contratações, nossa, acontece bastante ali no LinkedIn, sabe? Então tem de fato algumas estratégias que você pode ir abordando esse vendedor, né, para você de fato conseguir ali um cara mais qualificado. Ou seja, é de forma ativa. Então, na minha agenda, normalmente quando eu estava ali como gestor comercial, eu separava todos os dias 15 minutinhos na minha agenda para poder ir me conectando com esses vendedores e mandando mensagem e conectando ali, entendendo qual momento que ele estava, como é que estava ali a questão de carreira na empresa e dependendo eu fazia uma proposta para a gente avançar no processo seletivo, tá bom? Aqui, pessoal, é muito importante vocês fazerem um perfil comportamental desse vendedor. Por exemplo, prospecção ativa. Prospecção ativa é algo que é uma atividade bastante operacional. Não tem como falar que não é. Então, nesse momento, eu gostava de pegar um cara que tinha o executor bem alto. Né? Quando ele era alto, eu já pensava assim, ó, pô, provavelmente ele vai ter bastante ligações por dia, ele vai ter uma facilidade, ele preza por resultado e, porém, ele vai ter mais dificuldade ali de preencher um CRM se o conforme dele for muito baixo. Né? E aí eu gosto de um executor comunicador. Normalmente esses perfis são bem bacanas para conseguir contratar, tá? E dependendo, tá? Isso aqui tô falando no meu cenário, mas tem casos que você vai, por exemplo, contratar um closer, que é um cara que precisa ali de fato conhecer bastante sobre o produto, é uma venda consultiva, é uma venda B2B, você pode optar por um conforme, tá? Um conforme executor, que já é um perfil mais raro. Eu normalmente não gosto de trabalhar com um perfil analista, sabe? Analítico ali e tal, porque ele não é tão orientado por atividade e ele tem uma dificuldade muito grande de desafiar o cliente, o prospect, ir para cima, ser mais agressivo, sabe? Então ele acaba não tendo tanto perfil. Eu nunca consegui achar uma pessoa de fato que passasse no processo seletivo, tá? Fit cultural. Isso aqui é o primordial. Eu vou fazer algumas perguntas estratégicas para saber de fato qual é a mentalidade desse vendedor. Eu normalmente faço perguntas, cara, quem você quer ser daqui 5 anos, como é que você imagina, e aí dependendo da visão que ele tiver, isso já vai me mostrar qual é a maturidade desse vendedor. Outro ponto bem importante é saber quais são as referências na vida dele, né? E eu gosto de perguntar também quais são os players de mercado de vendas que esse cara acompanha. Dependendo do que ele já preencher, eu já mato ali, entendeu? Por exemplo, alguns casos, por exemplo, eu pergunto, cara, qual a sua opinião sobre home office?
né? Então aí, se a minha vaga é presencial, tal, eu gosto daquela energia, daquela cultura, eu já vou meio que travando nessa linha, tá? Mas isso aí é de perfil, é de empresa para empresa, tá, pessoal? Tô trazendo aqui exemplos práticos do que eu apliquei. E só depois dessas três fases eu entro para o currículo. Então, o que eu analiso nesse currículo? Normalmente é saber se ele fez alguma atividade extracurricular, se ele tem experiência em pacote Office, hoje que praticamente todo mundo já deve ter, mas acontece de não saber. E dentro disso eu vou muito na linha assim, tipo, eu normalmente não coloco como critérios de desclassificar a pessoa, não me pesa tanto o currículo da pessoa. Eu gosto muito de falar assim, antes quem e depois o que. Porque se eu contrato uma pessoa que ela é comprada no propósito de vida dela, se ela tem muita garra, brio para vencer, tudo que eu orientar essa pessoa dentro aqui da minha empresa, ela vai querer executar, ela vai correr atrás, sabe? Então eu vou muito nessa linha, é o que toma mais peso na minha tomada de decisão. Aqui, antes de chegar na entrevista, eu ainda tenho um teste técnico. Nesse teste técnico, pessoal, eu gosto de colocar teste de português mesmo, sabe? Então, para saber se ele tem uns conceitos básicos, matemática básica, para que eu também não chegue totalmente no escuro ali na hora da entrevista. Aí somente depois desses passos. Ah, e quando eu falo assim, pessoal, é de bem parecido como um processo de vendas, eu digo que é preciso fazer bastante follow-up, tá? Então, todas essas etapas, principalmente aqui, ó, do fit cultural, do currículo, tá? Então, sempre tem a ciência aqui que você precisa fazer follow-up. Às vezes, dentro do seu sistema ali de contratação, você já pode deixar algumas mensagens automáticas, alguns e-mails, tá bom? Mas normalmente eu separo ali um tempo na minha semana, né, para ir fazendo um ponto de contatos com essa pessoa. Fiz o teste técnico, passou, aí eu gosto de fazer uma entrevista para conhecer mais sobre a pessoa. Eu não faço muita pressão, eu gosto de depois deixar um espaço para essa pessoa, o candidato ali, me perguntar sobre a empresa. E aqui, pessoal, é venda. Eu gosto de falar que tudo é venda. Se hoje a gente está numa escassez muito grande de profissionais, então se você pega um profissional bom hoje, ele escolhe onde ele quer trabalhar. Então eu preciso vender a empresa aqui para ele, tá? Então é muito importante. Por último, um roleplay para saber um pouco de aspectos de oratória, de técnica de vendas, se ele faz boas perguntas, se de fato ele fala bem, né, se ele não tem erros de comunicação, vícios de linguagem, enfim. Aqui, ó, dica ouro para finalizar o nosso vídeo. O que eu gosto de fazer? Testar o coachability desse vendedor. O que é um coachability? É saber se ele tem uma capacidade de receber feedbacks e aplicar. Então, normalmente, eu faço alguns apontamentos na parte de vendas com ele e depois eu pergunto novamente se ele não pergunto, eu dou uma sugestão e depois faço novamente um roleplay para saber se ele está conseguindo aplicar. Tá? Então, por exemplo, eu falo assim, ó, coloca mais energia, né? Sua voz, fala mais devagar, dá entonação, faz boas perguntas. E aí a gente vai de novo no roleplay. Se ele consegue aplicar isso, massa demais. Eu já vejo que ao decorrer do processo aqui é questão de tempo para ele estar performando muito bem. E aqui, de fato, aí a gente chega na contratação e aqui eu gosto sempre de depois fazer o onboard e tal, a gente pode falar um pouco sobre isso. Comenta aqui se vocês querem mais sobre isso, porque mais importante do que você contratar pessoa boa é você ter um onboard, a integração, uma cultura forte, sabe? Então assim, pessoal, comenta aí o que vocês acharam desse vídeo. A princípio eu quero fazer mais, não quero esconder o ouro. Vou deixar aqui essa imagem para vocês, um link na descrição e comenta aí, tamo junto, vamos vender, vamos construir um processo de vendas imbatível.